No dia 11 de fevereiro de 1947, chega em Urucânia o Padre Antônio. Em abril, chega o primeiro caminhão procedente do Espírito Santo, trazendo aproximadamente 50 pessoas. A maior parte eram alcoólatras, alguns deficientes físicos e outros doentes. Daí o início das romarias. Urucânia era pequena para suportar 10, 15 a 20 mil pessoas diariamente. Todos ansiosos por um conforto para seus males. Todos desejam ver, falar, tocar em Padre Antônio. Em quase 2 anos, foram 65 mil confissões, mais de 20 mil primeira comunhão de adultos. Por estes dados matemáticos, é fácil imaginar o trabalho insano do vigário. Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Oração. Santíssima Virgem, eu creio e confesso a Santa Imaculada, Vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha, ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, santa pureza do coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma boa vida, uma santa morte. Amém. Pai, é de Filho, é de Espírito Santo, descenda de ser vosso, humano sempre. Eu gosto de saudade, muita saudade de Padre Antônio, muita saudade mesmo. O Padre Antônio era um padre do povo, um padre comunicativo. Ele era um padre afrodescendente, estatura média, 1,68 m, e tinha o hábito de fumar cachimbo, cheirar rapé, e andava pela rua aí, fumando seu cachimbo, né? Fumando cachimbo, cheirando rapé, e muito comunicativo. Ele gostava de futebol, tinha o time de futebol dele, incentivou a banda de música. Em 1926, criou o Congado, aqui em Santo Antônio do Grama. Ele fundou o Asilo São Vicente de Paula, na época, né, que era uma raridade, um asilo. Santo Antônio do Grama já tinha um asilo. Olha, o Padre do Povo, o nome vinha do próprio povo. Ele dizia que o padre, ele não tem que se distanciar do povo. Ele tem que fazer parte do povo, ele tem que ser povo, ele tem que ir aonde o povo vai, e não o contrário. Ele não se colocava naquela postura de que eu sou padre, me respeito, você fica aí. Não, ele ia até o povo, né? Ele tomava cachaçinha com o povo, ele brincava com as crianças. Então essa afinidade que ele tinha com o povo é de onde surgiu o amor do povo por ele. Então ele era o padre do povo, e não aquele padre que se isolava na sacristia ou se isolava em seus feudos, né? Ele estava lá misturado com o povo. E daí o nome, o Padre do Povo. Era como ele era conhecido, o Padre do Povo. Eu não posso dizer que o Padre Antônio era só popular. O Padre Antônio era só um padre que fazia milagres. O Padre Antônio era um ser humano que, se formos debruçar sobre a história de vida dele, nós teremos muitos trabalhos, N trabalhos que possam estudar a trajetória de Padre Antônio sobre vários aspectos, sobre vários enfoques. Então, no início, quando eu falei assim, gente, escrever história de padre, eu não tinha muito interesse, mas depois eu fui ficando empolgado com a história do padre, sabe? Então, aquilo me emocionou muito, sabe? E eu cheguei à conclusão que realmente
ele é uma pessoa fora de série, excepcional, Padre Antônio, sabe? E ele era uma pessoa completa, um padre completo. Eu definiria Padre Antônio como um padre da oração e da ação. Benedictio Deus Onipotente, Patris, et Filhos, et Espírito Santo. Então ele era um padre que tinha a parte contemplativa dele e a parte dele de trabalho. Era um empreendedor. Ocorreu que eu já estava me formando em jornalismo e a minha irmã, que vive em Urucânia, me telefonou: venha, Carolina, venha para a festa da Nossa Senhora das Graças, é muito bonita, cada ano fica mais bonita. E eu perguntei a ela: tem alguma coisa escrita sobre o Padre Antônio? Ela me disse: não. Eu disse: mas como que está essa coisa da memória de Padre Antônio? Se perdeu? Ela disse: se perdeu, ou está se perdendo. O foco da festa é mais Nossa Senhora das Graças, mas ninguém fala em Padre Antônio. Me deu o estalo: eu vou para lá resgatar isso. E foi exatamente o que eu fiz. Com 2 dias de formada, eu fui para Urucânia e viajei toda a Zona da Mata, visitando as igrejas, entrevistando as pessoas mais antigas do local. E foi assim que reconstruí a história e fiz o livro. Eu sou formado em Direito, mas sempre um apaixonado pela história. E quando eu estive em Urucânia, eu sempre visitei Urucânia com a minha família, eu estive lá uma vez e tive contato com aquelas cartas que Padre Antônio recebia. E isso na adolescência. E eu olhava aquelas cartas e eu vi cartas da Argentina, dos Estados Unidos, eu vi cartas da Espanha. E aí eu ficava pensando o quanto de riqueza tinha naquele material que poderia um dia ser pesquisado, né? E quando eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, de cara eu conheci a professora Carla Martins. E ela é uma pesquisadora de história da igreja. E quando eu comecei a conversar com ela, logo no início da graduação, eu ainda não tinha falado sobre o Padre Antônio, mas quando eu falei, ela não me deixou trabalhar com outro tema. Ela falou: você tem a monografia em suas mãos, a monografia está aí, você agora tem que ir atrás das informações. Com isso eu comecei a ir mais à Urucânia, mas já com um olhar de historiador, com um olhar de investigador, de quem vai correr atrás da informação, correr atrás dos vestígios do passado. E nesse percurso eu acabei encontrando pessoas maravilhosas. A Cida, lá em Urucânia, ela me recebeu de braços abertos, até hoje a gente mantém contato. E eu ela abriu um baú com várias cartas de Padre Antônio, mas nada era catalogado. Então, cada vez que eu ia a Urucânia, eu me deparava com mais informações. Padre Antônio foi uma personalidade, né? Nos 5 continentes. Eu me lembro quando fiz a pesquisa, eu encontrei cartas, caixotes e caixotes de cartas de todos os 5 continentes. Era impressionante a popularidade de Padre Antônio naquela época. Tanto que a Rádio Nacional colocou um estúdio lá para divulgar a bênção, né? As bênçãos de Padre Antônio. Ele era a primeira capa de todos os jornais no mundo inteiro na época. Estou te falando de pós-guerra, que foi em 1947, quando ainda não existia penicilina. O povo sofria muito com as doenças. Então, todo mundo queria conhecer esse padre que fazia milagres através da medalha milagrosa Nossa Senhora das Graças, o Padre Antônio de Urucânia. E para lá se dirigiam mais de 20.000 pessoas diariamente. Estão ouvindo a Rádio Nacional, diretamente da residência de Padre Antônio.
Faltam poucos minutos para que o virtuoso sacerdote conceda a sua bênção. E em cada coração a esperança, e é natural. O sacrifício de vir a esta localidade buscar a bênção deve e merece ser compensado pela graça divina. Todos aqui esperam que Nossa Senhora das Graças se apiede da aflição que paira em cada coração, da angústia que cada alma traz e da deformação que cada corpo carrega. É esta uma irradiação da Rádio Nacional, em combinação com o matutino amanhã e o vespertino à noite. A senhora Beatriz Monteiro de Carvalho, eu encontrei vários cadernos lá com uma correspondência que ela trocava com o Padre Antônio. Então, naquela época, carros iam com o caderno e a pergunta aqui do Rio para Urucânia. Padre Antônio escrevia a resposta e o carro voltava. Muitas vezes esse carro encontrava com outro carro que já ia com outro caderno. Eu quero ressaltar aqui que à época a gente não tinha nada, era uma pequena cidade do interior, não tinha telefone, não tinha um celular, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação que fosse efetivo. Para você fazer uma ligação para o Rio, se usava aqueles telefones com a manivela e pedia-se a telefonista, você tinha que esperar horas, pode ser que você conseguisse ou não, e era uma época era uma região de muita chuva nessa época, eram 8 meses de muita chuva. Essa senhora, por que ela se encarinou tanto com o Padre Antônio? Porque ela perdeu um filho muito jovem e um dia toda a família ficou em depressão, né? Ela especialmente não queria, ela já não conseguia mais superar essa perda e ela ouviu uma bênção de Padre Antônio e foi a partir daí que ela se afeiçoou a ele. E se afeiçoou tanto que ficou sendo a protetora dele. O Padre Antônio, a única coisa que ele pedia a ela eram as medalhinhas. Nada mais. Ele sequer fazia menção de que ele estava sofrendo alguma coisa. Ela às vezes sabia, como ela soube que havia muito mosquito lá em Urucânia. Então ela mandou um mosquiteiro. Acho que até hoje tem no museu, né? O mosquiteiro que a dona Beatriz Monteiro de Carvalho enviou. Então o contato deles, e achei muito importante quando eu li que Padre Antônio autorizando a vinda da fábrica Volkswagen para o Brasil, né? Foi tudo através desse diálogo intenso que os dois tinham. Os cadernos estão lá, é até uma parte da história do Brasil que está lá. Quando o Getúlio Vargas, né, se suicida, toda a parte histórica do Brasil daquela época está ali registrado naqueles cadernos, naquela correspondência tão, eu diria assim, meio que sublime, porque ela o tratava como um santo e ele a tratava como uma filha. Era muito carinho em todas aquelas cartas, em todos aqueles cadernos, né, do ir e vir de cadernos entre o Rio e Urucânia. Quando a gente pesquisa um personagem, é muito comum a gente pensar em algo linear, né? Quando a gente estuda uma biografia, a vida de um personagem histórico, a gente pensa em algo linear, como se fosse acontecimentos que tinham uma sequência exata, uma sequência lógica. As pesquisas biográficas, as pesquisas de personagens históricas, elas têm que levar em consideração os altos e baixos dos personagens.
personagens, as mudanças de percurso dos personagens. E sobre o mesmo personagem, nós temos N possibilidades de história, né? Quando se fala em Padre Antônio, é bom você colocar a história em sua época. Ele nasceu entre a libertação dos escravos e a lei do ventre livre, ou seja, ele nasce livre a partir da lei do ventre livre. A mãe era uma escrava, não se conhece o pai, a tia, que era casada e não podia ter filhos, pegou a criança e o cuidou. Ele dizia que ele era muito ditoso, né? Porque ele tinha duas mães, né? A mãe biológica e a mãe adotiva. Ele nasceu de uma escrava chamada Fábia Maria da Conceição e de pai desconhecido. Na época vigorava no Brasil a escravidão e Padre Antônio nasceu livre devido à lei do ventre livre, né? Que foi promulgada em 1871. Então, no caso, foi 8 anos antes do nascimento dele. O nascimento dele foi em 1879. E aí a mãe dele pegou, deu para criar para a irmã, Dona Maria Antônia, né? Ribeiro Pinto. E ela era casada com o Mansueto, que ele era músico, e era um casal sem filhos. Então eles acolheram aquela criança com muita alegria, com muita satisfação. E então eles viveram por algum tempo lá em Rio Piracicaba, e de lá eles vieram para Abricampo. Padre Antônio tinha na época 6 anos de idade. E ali Padre Antônio passou a parte dele da infância e adolescência. Com pequenos trabalhos, na época candeava boi, né? Era muito comum os jovens candear boi. E surgiu nele a vocação sacerdotal. Aí ele entrou para o seminário de Mariana e, no caso, ele foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1912. E celebrou a primeira missa dele em Abricampo. Ele sempre teve muito vínculo com Abricampo, porque lá é que ele passou a infância e a adolescência dele. De lá, de Abricampo, ele foi para Rio Casca, que foi a primeira paróquia dele. Por volta de 1915 até 1917, ele foi vigário lá de Rio Casca. E lá ele iniciou a construção da igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição. De lá ele foi transferido para Ipanema. Em Ipanema ele ficou mais ou menos uns 4 anos. De Ipanema ele veio para Santo Antônio do Grama. Aí ele tomou posse aqui no dia 1º de maio de 1921. Quando o Padre Antônio veio para Santo Antônio do Grama, ele já era alcoólatra. E a mãe dele também era alcoólatra. Para mim, o Padre Antônio, e eu cito isso no meu trabalho, para mim, ele foi o que eu poderia chamar de um agente intercultural. Ele foi aquele padre que incentivou todas as manifestações que são consideradas da cultura popular. Ele incentiva a criação do congado, ele participa das questões educacionais, sendo um supervisor escolar, ele participa de jogos de futebol, incentiva a criação de times de futebol. Então, isso demonstra esse lado que eu considero como popular. E o que é mais evidente, né, é essa preocupação dele com o seu povo. É a preocupação dele com os seus fiéis. É a preocupação de manter presente no seio da igreja essas preocupações com a vida religiosa, essas preocupações com o cotidiano da igreja. Então,
Quando eu falo que ele é um agente intercultural, eu tento demonstrar que ele circula, ele vai de um campo ao outro, ele vai de um ambiente cultural intelectual para um ambiente cultural popular. Eu não sei como, mas eu era muito novo, muito criança na época, mas me lembro perfeitamente de Padre Antônio de casa em 1947. Ele veio para cá em agosto de 1947 e ficou aqui até dezembro. E Rio Casca tornou-se uma cidade do mundo, porque gente de toda parte do Brasil e várias partes do mundo vieram aqui. Porque os milagres de Padre Antônio, apesar do sistema de comunicação ser muito, muito pequeno na época, né? 1947, os milagres de Padre Antônio ultrapassaram as fronteiras do Brasil tranquilamente e foram parar para a Europa fora. O que consta para a gente é que Padre Antônio ele se ordenou sacerdote e veio auxiliar o Conde Visconti aqui em Rio Casca. Com o falecimento do Conde Visconti em 1915, por aí, Padre Antônio assumiu a paróquia da cidade. E ele era uma pessoa muito voltada para o social. Naquela época não existia legislação trabalhista, não tinha nada disso. Direito de trabalhador, nem se pensava nisso, né? Isso veio muitos anos depois com o Dr. Getúlio Vargas. Mas Padre Antônio defendia. E a cidade era dominada pelos, falavam, os coronéis donos de terra, aqueles grandes fazendeiros. Muitos deles tiveram escravos. Então, não se tinha muito respeito pela pessoa humana. E um desses coronéis, Padre Antônio chamou a atenção de uma filha dele, e ele era o chefe político mora aí da cidade. E o que consta é que ele teria dito: o padre negro e que bebe cachaça não chama a atenção de minha filha. E conseguiu, com o arcebispo de então, tirar Padre Antônio daqui. Daqui ele foi parar em Ipanema, perto de Manhuaçu. Lá, um confronto com os coronéis fazendeiros também, dono da cidade. Ele foi mandado para Santo Antônio do Grão, era, na época, pertencia inclusive à comarca de Rio Casca, cidadezinha pequena. Lá ele bate em confronto com os coronéis, donos da cidade na época. Aí ele ia ficar sem paróquia, quando o padre José Henrique o convidou e o levou para Urucânia. Urucânia era muito pequeno, lugar muito pequeno, né? De dificílimo acesso, estrada de terra. Daqui a Ponte Nova era toda estrada de terra. Em Urucânia começaram os milagres de Padre Antônio. Mas aquilo começou a se expandir, a notícia começou a se expandir. Por quê? O pessoal vinha de Ponte Nova para Urucânia, fazia contato com a estação da Leopoldina, tinha telégrafo, né? E as comunicações, e aquilo começou a correr o Brasil. E o povo começou a ir para Urucânia. Só que lá não tinha nenhuma condição de receber a quantidade de romeiros que apareciam. Então começou a dar doença, o pessoal evacuava na rua, urinava na rua e tal. Quando ele passou aqui por Rio Casca, ele ficou muito amigo da minha avó, mãe do meu pai. E o que aconteceu? Meu pai já tinha formado em medicina, ele formou em 1930, e muito ligado a Padre Antônio. Ele foi a Urucânia e trouxe Padre Antônio aqui para Rio Casca. Porque Rio Casca era uma cidade já maior, com mais recursos, né? Tinha água potável, essas coisas todas. Eu me lembro perfeitamente, ali foi o quarto que o Padre Antônio ficou de agosto a dezembro de 1947. Me lembro perfeitamente, multidão de gente. Como me lembro, num almoço aqui, ele sentado aqui na cabeceira da mesa, ganhou uma lata de doce, que vinha 4 doces, goiabada, figada, persegada e laranjada. Abriram a lata, meu pai abriu. Ele falou: Juquita, joga isso fora. Papai jogou dessa janela, aí as galinhas que correram e comeram, morreram envenenadas.
Quer dizer, tentaram matar Padre Antônio várias vezes, com toda certeza. O medo vinha de toda parte do mundo, não só do Brasil, que até do estrangeiro veio gente aqui receber as bênçãos de Padre Antônio. E ele com aquela paciência, com aquela caridade, com aquela fé que ele tinha em Nossa Senhora, e através de Nossa Senhora as graças aconteciam. 1947 foi a época que começou aqui a Romaria, a grande Romaria, que por causa do Padre Antônio Ribeiro Pinto, que veio aqui para a nossa cidade, e com ele aumentou a devoção a Nossa Senhora das Graças. Ele dava bênçãos para as pessoas, invocando o poder de Nossa Senhora das Graças. Ele mesmo falava: não sou eu que faço nada, é Nossa Senhora que dá a bênção para vocês. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Nessa época eu contava com 14 anos, era uma mocinha de 14 anos, e porque morava em frente à casa do padre, eu apreciava tudo que acontecia na época. Então eu apreciei e eu vi muitos e muitos milagres acontecendo aqui em Urucânia. A época era uma romaria imensa, e o lugar, como até hoje é, uma cidadezinha pequena, sem muito recurso, comportava esse povo todo. Então, na hora da bênção dele, parece que a fé das pessoas era tão grande que era uma força misteriosa que acontecia, porque no meio da multidão alguém gritava: viva Nossa Senhora das Graças! E o que acontecia? Um milagre naquela hora. Era um cego que enxergava, era uma criança que não andava e começou a andar, era uma pessoa que estava paralítica, que resolveu animadamente levantar da cadeira e teve uma força de sair, dando os passos, primeiros passos, e outros assuntos mais. Os milagres, toda hora a gente ouvia, gritava milagre, podia correr, que era um milagre que estava acontecendo, né? E nessa ocasião das bênçãos dele, nessa ocasião ele ainda morava lá na casa paroquial, lá em cima. E essa casa era em frente à minha casa. Então eu assisti uma bênção que ele deu, que eu fiquei encabulada, sabe? Um louco. Entraram com um rapaz forte, os olhos dele a gente temia de ver, sabe? E amarrado, todo amarrado e com 2 seguranças segurando o rapaz e tudo. Entraram com aquele rapaz e Padre Antônio, quando viu o rapaz, falou assim: soltem o rapaz. Os caras que estavam segurando ele, falaram: soltar como? Soltar um louco aqui no meio dessa multidão, né? Pois aí Padre Antônio insistiu: solte esse rapaz. Isso eu assisti. Aí eles obedeceram Padre Antônio, desamarraram o rapaz. O rapaz saiu
olhando de um lado para o outro, e todo mundo com medo, né? Ele vai agredir todo mundo aqui. Aí ele encaminhou para perto de Padre Antônio, e Padre Antônio botou a mão na cabeça dele, deu a bênção e falou com ele assim: vai para casa, meu filho, vai em paz para casa. O louco beijou as mãos de Padre Antônio, conta isso, dá vontade até de chorar, sabe? Aí o moço saiu completamente sem calmo, né? Não digo, ele saiu calmo, porque ele chegou assustando todo mundo, né? Essa foi uma das graças que eu assisti mesmo e que foi muito emocionante. Um episódio que me marcou demais a minha vida. Eu tive um grande amigo que tinha feito uma promessa a Nossa Senhora e a Padre Antônio. Se a filha dele passasse no vestibular de fisioterapia, esse meu amigo quis ir a pé para Urucânia, pagar uma promessa. Não, eu vou com você. Chegando no Urucânia, eu senti uma queimação nesse pulmão. Eu posso levantar? Para mostrar aqui. Senti uma queimação nesse pulmão, um negócio de doido. Tempos depois, eu consultando o médico, bate uma radiografia, câncer de pulmão. Câncer de pulmão foi em 1990, agosto de 90. Em 91 ele me operou. O meu câncer, o organismo tinha encapsulado o nódulo canceroso. A queimação que eu senti em Urucânia, porque quando nós chegamos em Urucânia, eu mais meu amigo, eu senti uma queimação no pulmão, um negócio de doido. Parecia que eu estava me enfiando um ferro em brasa. Eu tive que sentar, até ele arranjar água para me beber, para a gente chegar no santuário. O nódulo estava encapsulado, o médico tirou o nódulo, me deu alta 7 dias depois da cirurgia. Eu perguntei, doutor José Silvio Rezende, eu vou fazer agora quimioterapia, radioterapia? Ele falou, não, o senhor está curado. Eu não entendi isso aí, seu organismo encapsulou o nódulo, aí não tem metástase, não tem coisa nenhuma. Tirei o lobo superior do seu pulmão, você não tem nada. Eu pensei comigo na hora, eu estou morto e ele não quer falar. Perguntei para ele, eu posso beber? Ele falou, pode tomar seus uísques e tal. Coisa assim presente. Eu ia de 6 em 6 meses no consultório dele. Um dia eu contei para ele a história da queimação que eu senti no pulmão. Quando eu falei com ele, foi em Urucânia, pagando uma promessa para Padre Antônio e Nossa Senhora, falou, eu fui a Rio Casca, era a casa de um médico, na Romaria de Padre Antônio, eu saí de Belo Horizonte, Central do Brasil, eu fui em cima de um vagão da Central do Brasil até Ponte Nova. Lá a gente pegava um ônibus de Santo Antônio do Grama que chegava lá. Eu vi Padre Antônio na janela da casa do meu pai. O médico era meu pai. Aquela casa era a casa do meu pai. Falou, você pode estar certo, você foi curado por Nossa Senhora, Padre Antônio, desse câncer. Nós chegamos em Urucânia, o padre ainda não tinha chegado ainda lá na casa do Milagre, onde ele celebra, não. Aí depois que ele chegou. Então eu, meus companheiros, fiquei junto com ela, mas lá retirado, no terreirinho lá retirado. Aí tudo que ele chegou, meu pai falou assim para a mãe, agora o padre chegou. Aí dá um senhor que levou nós, que tinha orientado meu pai, que tinha falado com meu pai sobre o milagre de Padre Antônio, e nós já rezávamos para ele. Já tinha a medalhinha que esse senhor vinha sempre em Urucânia, já conhecia o milagre, assistia a missa. Então, foi lá, conversou com o Padre Antônio, que tinha lá esse senhor, cego, mas ele com a esposa e uma filha, que tinha ido até Urucânia para receber a bênção, a graça dele, que ficou sabendo que ele fazia uma oração e que poderia acabar pelo menos a dor da vista, porque doía muito. Mas que os médicos já tinham desenganado, que não tinha mesmo, a vista não cortava. Quando eles foram falar do Padre Antônio, o auxiliar dele, junto com quem levou nós, foi dar e disse que o Padre Antônio procurou, então fica perto dele e ergue a mão para me saber quem, que tinha muita gente. Então ele chegou e ficou aparelhado do lado do meu pai e ergueu a mão. O Padre Antônio perguntou, como é seu nome aí, preto? Meu pai já está pretinho, meu pai é africano, né? Aí, como é seu nome aí, preto?
Felipe Santiago dos Santos. Aí eu disse assim, o que você está querendo? Você quer melhorar a dor? Só você enxergar. Aí ele falou, tenha fé viva, venha até aqui. Nem gostou. Ele não tinha nem feito a confissão dele ainda não. Ele foi fazer a confissão depois que ele chegou lá perto e eu queria ir lá e eu seguro na mão dele, porque eu guiava ele, andava guiando ele, quando era mais era eu. Aí eu disse, menina, larga o braço dele. Eu dizia assim, ele não enxerga, larga o braço dele. Menina, larga o braço dele. Larga, menina, o braço dele. E quando ele falou alto comigo, né, raivoso, ele chegou lá, me lá nervoso também. Aí eu larguei a mão, mas fiquei muito ansiosa para ver o que ia passar, né? Ele chegou, bateu a mão no ombro dele, assim. Conversou com ele, vai escutar o que o padre falou para meu pai. Não, isso aí eu não sei. O que ele falou? Por quê? A gente estava retirado e eles conversavam de pertinho. E ele abriu lá o portãozinho e não deu a mão, meu pai. Tinha uma escadinha, como tem ela até hoje lá. Está lá a escadinha. Só que eles beneficiaram ela, mas não tiraram aquela mesma. E não deu a mão, meu pai. Depois uma escada assim, eu dava a mão para subir e para descer. Ele não deu a mão, meu pai subiu. E acompanhou lá para dentro. Aí tiveram lá, ele fez a confissão. Depois, na celebração, ele mandou meu pai sentar, pôs um tamborete, meu pai sentou lá ao lado ali das cantoras que cantavam ali, né, durante a missa. Ficou sentada lá junto com aquele povo, e nós cá embaixo, mas minha mãe e o pessoal, né? Pessoal não, nós cá. Aí, o que acontece é que, quando meu pai saiu gritando para o céu e terra. Viva a Senhora das Graças, e o povo batendo palma. Esse homem chorava que fazia dois, que levou nós, esse cidadão que levou nós, né, no caminhão. Ele batia palma, ele chorava, ele falou, não falei para você que você ia vir. Aí, não falei. Saiu enxergando, como morreu enxergando. Aí, dessa ocasião para cá, nós ficamos sabendo que, com a graça de Deus, existe milagre. Quem tiver fé viva, tem milagre. O Padre Antônio tinha fé viva. O milagre era algo muito importante, né? Ele dizia, né, de acordo com as informações que eu pesquisei, que não era ele o responsável pelos milagres, era Nossa Senhora das Graças, mas a presença dos fiéis era importante para ele, né? Não como uma estrela nos dias de hoje, né? Como o centro das atenções. Ele sempre voltava o centro das atenções para Nossa Senhora das Graças. E isso, nos livros que eu li sobre ele e na documentação que eu tive acesso, nas cartas que ele enviava, ele sempre procurava deixar isso claro, né? O milagre era algo importante, mas não era só, né, o milagre. Era essa participação na igreja, essa vivência religiosa que ele sempre buscou, que ele sempre procurou incentivar nos seus fiéis.
Vamos cantar tudo a Jesus, tudo a Jesus, tudo a Maria. Pela manhã, quando eu acordo, digo teu nome, ó Maria, e abre a peça, então recordo, rezo com fé, Ave Maria, tudo a Jesus, tudo a Maria, tudo a Jesus, tudo a Maria. Essa devoção a Nossa Senhora das Graças é uma devoção assim, muito antiga. Nossa Senhora apareceu na França, né? Apareceu como medianeira de todas as graças, e essa devoção foi crescendo no mundo todo. E essa devoção na França ficou tão grande e veio para o Brasil. E no Brasil, então, encontrou eco na figura do Padre Antônio, que ele dava as bênçãos dele. Dizem que ele carregava nos bolsos muitas medalhinhas. E mesmo na porta, lá na casa dele, no quarto dele, voltado para a rua, quando ele dava a bênção para o povo, ele distribuía medalhas. Ele distribuía, quando era muita gente, eu acho que até jogava as medalhas para o pessoal. E essa devoção explodiu em 2 pequenas cidades lá de Minas, onde o padre trabalhou, porque ele trabalhou em muitos lugares. Mas essa devoção explodiu em Rio Casca e Urucânia. Então esse é um encanto que eu acho que o padre foi muito feliz em trabalhar assim, divulgando Nossa Senhora lá onde que ele estava, nas paróquias por onde que ele passava. Então esse encanto fez com que as pessoas se voltassem bem para Deus. Quantas pessoas estavam longe da igreja, longe de Deus, e através do Padre Antônio, pregando sobre Nossa Senhora, esse pessoal voltou para Deus. Eu acredito que a fé, ela é a fonte de todos os bons sentimentos, né? E ela está muito conectada com o amor. Você não pode dividir fé e amor. Para mim, são quase sinônimos. São siameses. Não dá para você dizer isso aqui é fé e isso aqui é amor. Não dá para separar. Então, eu sou segura que o amor que eu sempre tive dentro de mim, ao próximo, à minha família, às pessoas com as quais eu trato, com as quais eu trabalhei, eu acredito que isso eu nunca perdi, né? A gente tem que entender que se você não coloca amor, você não coloca fé. E não adianta você dizer, eu tenho fé, eu vou pedir e eu vou receber. É bobagem. Se você não tem amor, não adianta. Porque eles estão juntos, são inseparáveis. Eu me lembro também na minha infância das pessoas falarem o quanto o Padre Antônio era milagroso. Então, se você tinha um problema de saúde, ou o casal se desentendia, ou o alcoolismo, ou tudo que incomodava as pessoas da região, elas iam lá e pediam a bênção de Padre Antônio. Então, era comum a nossa família ir com todos os irmãos, né, pedir a bênção dele. E eu me lembro muito, muito claramente ele ali sentado, de costas para aquele pequeno altar em Urucânia, abençoando a gente que passava em fila indiana. Ele morreu, eu tinha 10 anos, então você imagina como isso afetou a minha vida. Tudo que é muito importante na sua vida te afeta na primeira infância. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a santificação de Padre Antônio. Os milagres dele foram muitos, muitos. Aquele negócio, a fé. Mas o louco, como é que ele vai ter fé? Ele não tem razão, ele não tem raciocínio.
E muitos foram curados com a bênção de Padre Antônio. Eu não sei. Como é que eu explicaria? Padre Antônio tinha um poder espiritual muito forte. A presença dele era muito forte. A fala dele era muito forte, era muito marcante, sabe? Isso tudo utilizado em favor do bem, né? Em favor do bem, em favor da caridade, em favor do bem. Eu tive a felicidade de estar muito perto nessa época que o Padre Antônio esteve aqui no Casarão. Porque meu pai, como médico dele, sempre que ele estava cansado, meu pai buscava lá em Urucânia e ele vinha aqui para o Casarão para papai tratar dele e para minha mãe também cuidar dele, como minha mãe gostava muito dele também. E a multidão que estava em Urucânia vinha aqui para frente do Casarão. Então essa rua, ela ficava assim, intransitável mesmo, a gente não conseguia passar por ela. Mas o meu pai, como médico dele, cuidava muito bem dele e era muito devoto também de Nossa Senhora das Graças. Por isso que os dois se davam tão bem. E era uma pessoa assim, muito franca, muito sincera. Com ele não tinha meio termos não. Outra coisa que eu presenciei aqui, as pessoas alcoólatras, viciados, inclusive um empregado aqui do meu pai, o Raimundo Maria, que era alcoólatra também, o Padre Antônio, dentro daquela nossa sala, aqui dentro da casa, ele dava a bênção para essas pessoas, passava o óleo, um santo óleo na testa, passava na língua e com muita firmeza falava com eles assim: nunca mais vocês bebam. E realmente as pessoas que recebiam isso largavam imediatamente o álcool. Me lembro muito até das coisas que ele gostava. E nós tínhamos uma xícara, que era a xícara dele, uma xícara de porcelana, e ele falava com minha mãe: comadre, café bem grosso, porque café tem que ser grosso e sem açúcar. Ele já não comia com açúcar naquela época. E a alimentação dele era como toda a alimentação de antigamente. Ele adorava uma carne de porco, ele adorava uma linguicinha frita, isso tudo a gente presenciou. Mas alimentava pouco, ele não alimentava muito. Mas o pouquinho que ele falava sempre: não, eu preciso comer pouco para eu estar de pé. Porque se eu comer muito, eu vou ficar de cama. Então são coisas assim do Padre Antônio que a gente não esquece. Mas ele tinha aquele hábito de levantar cedo, tinha os horários das orações dele, que era, apesar da casa ser barulhenta com criança, quando o Padre Antônio estava aqui, o respeito era geral. Então as crianças brincavam no quintal para não fazer barulho, para deixar o Padre Antônio ficar descansando. Ele não admitia mentiras, não admitia. Inveja, ele falava que não se podia ter inveja. Ele aconselhava muita gente e apesar de pequena, né, a gente ouvia os conselhos dele. E era assim, uma pessoa realmente muito especial para toda a minha família. O livro Milagres da Fé tem uma página dupla com a foto do pessoal, a multidão que estava aqui. Era em frente à igreja nessa época. O Padre Antônio ainda saía da casa dele para dar a bênção na frente da igreja. Então, ali na praça, na frente da igreja ali, o pessoal ficava em cima dos carros. Tinha gente que subia até em cima dos carros com as garrafas. E as garrafas eram como é que a gente chama? Também tem a palavra, agora vai me sumir. Um festival de garrafas coloridas. Porque tinha garrafa branca, verde, âmbar, todo jeito tinha garrafas. E o pessoal com as garrafas d'água na hora da bênção da água. Para o Padre Antônio benzer as águas, né, que ele benzia, dava a bênção das águas, a bênção das medalhas. E quando ele dava a bênção das medalhas, às vezes eles mostravam um retrato dele, ele falava: tira o retrato desse bobo daí, não sou eu que faço nada, é Nossa Senhora das Graças que realiza as bênçãos. Eu achei bonita também essa situação, isso também ficou gravado na minha memória, o festival de garrafas coloridas. A minha casa é em frente à casa paroquial que o padre dava as bênçãos. Então ele mandou falar com minha mãe, que ele não era de aceitar as pessoas, não. E ele foi, aceitou
o Álvaro Gonçalves. A primeira vez que ele viu o Álvaro Gonçalves, ele já gostou do Álvaro. Ele aceitou. Então o Álvaro era de dentro da casa dele. Ele foi e falou com o Álvaro, mandou falar com a mamãe que aceitasse o pessoal da Nacional aqui, porque era gente de bem. Aí a mamãe aceitou. Eles vieram aqui, usaram a minha casa para, como se diz, organizar a Rádio Nacional para transmissão, né? Colocaram um gerador lá no meu quintal. Então minha casa resplandecia de luz, quando o Urucânia estava com aquela luz muito ruim, né? Até 10 horas da noite nós tínhamos o barulho do gerador, mas a iluminação também. E outras coisas mais que eles faziam. É onde eles conseguiram montar direitinho aí a rádio que transmitia as bênçãos de Padre Antônio para o Brasil todo. Que os meios de comunicação da época fizeram para transmitir o momento da oração, né, que o Padre Antônio passou a fazer, até mesmo pela Rádio Nacional. E na minha pesquisa, lendo o livro do Álvaro Gonçalves, eu observei que uma revista norte-americana mandou um representante, mandou um jornalista para o Brasil, para a localidade, né, de Rio Casca, para o município de Rio Casca, para colher informações sobre esse padre. Né? E o título da matéria, da revista Time, era Miracle Man. E o que me deixou encantado é a questão de um veículo de comunicação, de uma revista importante como a revista Time, deslocar um repórter para o Brasil, para uma pequena localidade, para a localidade de Urucânia, para fazer essa reportagem, né, sobre esse homem que fazia milagres. Então isso me chamou a atenção, porque vários jornais da época traziam reportagens sobre Padre Antônio. E para mim isso demonstra, né, a grandiosidade de Padre Antônio. Então ele foi um padre assim, social. Outra coisa, o almoço. Padre Antônio sempre gostava de almoçar com alguém. Ele ficava por ali na hora do almoço, quando passava alguém, vem almoçar comigo? Então foi assim até ele em Urucânia. Lembro-me uma vez que eu fui com a minha mãe receber a bênção dele lá em Urucânia. Quando ele viu a minha mãe, após a bênção, vem almoçar comigo? Nós almoçamos com ele um franguinho com quiabo e com angu, que ele gostava muito do franguinho com quiabo. E na mesa dele, cheia de gente almoçando. Então ele era um padre social. E o que eu admiro no Padre Antônio é que ele tinha trânsito livre entre o povo e as elites, entre a nata social e o povo. Ele tinha trânsito livre. Era um padre muito culto. E o alcoolismo em Santo Antônio do Grama sempre foi encarado com neutralidade, porque havia muitos casos de alcoolismo em Santo Antônio do Grama. E aqui a bebida da cachaça ainda é um costume, como é o costume beber vinho no Rio Grande do Sul. O problema é que alguns exageram. Então, na época, as famílias sempre tinham um caso de alcoolismo de algum membro. A mãe veio residir aqui numa casa aqui ao lado, e naquele convívio dela com o filho, né, veio a irmã dela também, Dona Maria Antônia, ela se libertou, né, do vício. E lembrando que o alcoolismo é considerado doença, né, pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, na verdade, é uma doença. Quando o Padre Antônio já havia se ordenado padre, ele se ordenou padre, já tinha os seus 33 anos de idade, ele pede a Nossa Senhora das Graças que passe o vício da mãe para ele. Ele era um homem e ele podia lutar contra esse vício, ele tinha mais forças que ela. Então, ela se cura. E quem adquire o vício do alcoolismo é Padre Antônio. Eu acredito
também que o fato, naquela época, a região era muito fria, extremamente fria. E esse hábito do excesso de missas que ele celebrava, e também o hábito de sempre de estar esquentando o próprio corpo com uma cachaçinha, porque ele se movia de uma igreja para outra para celebrar as missas em cavalo. Era muito, muito frio a região, muito, extremamente frio lá. Como acredito até hoje na zona da Mata Mineira, na época de inverno, eu imagino naquela época que chovia 8 meses seguidos. Então o Padre Antônio adquiriu o vício. Dizem até que quando ele entrava na igreja para celebrar uma missa, ou um casamento, ou um batismo, ele ficava completamente sóbrio. E esse vício, ele só se livrou dele quando a mãe morre em 1900, se não me engano, 1928, que é quando os milagres começam a aparecer. E sobre o alcoolismo dele, sempre foi encarado aqui em Santo Antônio do Grama, gente, com naturalidade. Ele nunca escondeu que era alcoólatra. Tanto é que ele foi transferido, né, pelo arcebispo do Alves para São Sebastião do Grota. O povo do Grama fez caravana, foi até Mariana, pediu, solicitou ao Dom Elvésio que retornasse Padre Antônio para Santo Antônio do Grama. E o arcebispo aceitou a solicitação do povo do Grama e Padre Antônio voltou para Santo Antônio do Grama como 11º vigário. E quando foi por volta de 1935, Padre Antônio, com sua fé, com a força de vontade dele, com a determinação, com o exemplo da mãe dele, que com muita fé havia se libertado, ele também se libertou dessa doença, que alguns chamam de vício. E começou a dar as bênçãos dele aqui em Santo Antônio do Grama. Com isso, ele serviu de exemplo para os alcoólatras que passaram a procurá-lo. E ele dará a bênção de Nossa Senhora das Graças, distribuindo a medalha milagrosa. Quer dizer o seguinte: o alcoolismo nunca prejudicou, no caso, os ofícios religiosos do Padre Antônio. Nunca. Ele pesquisei aqui profundamente em Santo Antônio do Grama, nada encontrei que desabonasse a vida sacerdotal de Padre Antônio. A vida sacerdotal de Padre Antônio em Santo Antônio do Grama foi uma vida íntegra. A história de Padre Antônio faz parte do Museu Padre Antônio Ribeiro Pinto, em Urucânia, mas aquele lugar onde estão essas histórias tem muita vida. Né? Para mim, o museu, a casa onde Padre Antônio viveu, é um local de muita vida. Quando nós observamos os visitantes que vão à casa, é comovente você ver uma pessoa que se emociona ao tocar um lugar que Padre Antônio dormiu ou que Padre Antônio esteve presente. Então, para mim, aquele lugar é um lugar de muita vida, mas para outros faz parte da história. Aqui nesse museu aqui, ele trabalhou muitos anos, né? A intenção do Padre Antônio, a vontade do Padre Antônio era construir o santuário, mas ele presenciou o começo da terraplanagem, ele presenciou, isso foi em 62. E no dia que ele benzeu a pedra fundamental, ele disse essas palavras: essa casa será a casa de Deus, onde muitos benefícios virão desse templo sagrado. A fé que eu tenho nele é tão viva que eu rezo as pessoas. Eu rezo as pessoas e dou a medalhinha. De padre, eu dou aquela medalhinha de Nossa Senhora da Cena, daquela mesma que ele deu para o meu pai, amarrou aquele cordãozinho azul, com aquela medalhinha, mandou meu pai tomar água, colocar a medalhinha na água para tomar as 3 Ave Maria, 3 Maria Concebida, do mesmo jeito eu faço. Começar a novena Nossa Senhora das Graças.
Quando fizer 10 dias, estiver aqui, fazer a comunhão lá. Viu, filhos de Deus? Quando for tomar a água da medalha, toca lá dentro d'água, reza as 3 Ave Maria. E diz 3 Ave Maria que conseguir se pecar. Na terceira ejaculatória, diz cai na água. Toma água e passa na testa. E passa também na paralisia ou no lugar afetado. Viu? E já tem muito tempo, sabe? Eu faço, não estou lembrada, já fiz mais de 1000 medalhinhas. Porque tem muita gente alcançando milagre mesmo. É muita gente alcançando graça mesmo. Eu gosto de ajudar os outros. Se você não pode dar um presente, uma palavra, uma oração, né? É muito bom isso. Estão ouvindo a Rádio Nacional, irradiando diretamente da residência do Dr. José Miranda Chaves, em que se encontra Padre Antônio, em combinação com o matutino amanhã e o vespertino à noite. Fiz uma gruta em homenagem à Nossa Senhora das Graças, em frente ao consultório médico do meu pai. E começamos a rezar uma novena, e 6, 8 pessoas. E a coisa foi só andando, se espalhando. Hoje aparece 400, 500, 600 pessoas. A gente reza, começa dia 27 de março, todo 27 de março, abril, maio, junho, julho, termina dia 27 de novembro. Entrei com um pedido de beatificação de Padre Antônio. Para vocês terem uma ideia, 12.000 pessoas assinaram o pedido de beatificação. Eu não tive a menor dificuldade para colher assinaturas pela beatificação. 12.000 assinaturas. Rio Casca, Santo Antônio do Grama, Abricampo, entendeu? Uma série de filmagens de milagres dele, que eu fiz, entreguei para o Monsenhor, para o arcebispo lá de Maranhão. E estamos esperando o processo de beatificação também. Sei que é uma coisa demorada, mas nós rezamos a novena aqui exatamente para pedir a intervenção de Nossa Senhora para que Padre Antônio seja considerado santo. Nós temos que ter amor à nossa pessoa, respeitar nós mesmos. Nós temos um respeito muito grande pela nossa figura. Quem respeita a si próprio, Deus escolhe nós para fazer alguma coisa para agradar o irmão. Graças a Deus, estou muito feliz. Meu pai deixou para mim, mas a minha mãe, uma boa herança da fé. Quem não tiver uma fé viva, não tem nada. Nós temos que ter uma fé muito viva. Um homem que viveu nessa terra só fazendo bem. A vida dele que a gente conhece, pelas que a gente lê, a vida difícil que ele passou, de moço pobre, dificuldade para estudar, o tempo dele no seminário, tem livros aí, hoje sempre está contando as histórias dele. E você vê, ele se ordenou padre e continuou a vida dele, só fez o bem. Então, se nós vivermos dentro daquilo que Jesus pede para a gente viver, a gente está se santificando. Não precisamos fazer grandes coisas, não. Você fazer aquilo que tem que ser feito. Ser uma pessoa dedicada ao mais simples. É aquele negócio, ser o irmão, olhar o próximo, amar o próximo. Então, isso é que santifica a gente nessa vida. Ele enfrenta tudo com muita força, com muita presença. Padre Antônio, lógico que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele faz parte da minha vida de uma forma que ele é muito... para mim, ele é uma figura muito forte. Padre Antônio, para mim, representa a força. O foco do meu trabalho é mostrar essa faceta de Padre Antônio que vai além do milagre, né? Esse ser humano que é muito maior do que as questões relacionadas ao milagre. O milagre, ele é fundamental, ele é muito importante na figura de Padre Antônio, na trajetória de Padre Antônio. Essa relação com o milagre, essa relação com a Nossa Senhora das Graças é que joga luz, né? Lança Padre Antônio para o mundo, né? Mas ele não é só o padre que faz milagres.
né? O padre que fazia milagres, melhor dizendo, ele é um ser humano de múltiplas possibilidades de vida, né? O que eu concluo é o seguinte: Padre Antônio é uma figura excepcional, sabe? Serve de exemplo, de modelo. Vejam vocês que ele é afrodescendente, de origem humilde, um homem culto. O que eu admiro Padre Antônio, que ele tinha o costume de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele tinha um diário, ele anotava tudo. Então eles tinham medo do diário de Dom Pedro II, medo dele anotar. Padre Antônio anotava tudo. Ele anotou o dia que o cavalo dele morreu, ele anotou o dia do falecimento da mãe dele, o que ele pagou dos funerais da mãe dele, está tudo anotado. Isso facilita muito para o memorial, para, no caso, o levantamento histórico da vida dele. Então, Padre Antônio estará sempre presente na memória do povo de São Antônio do Grama, porque ele merece. Eu passei a admirar Padre Antônio, sabe? Como um empreendedor, um inovador. Ele, só de ter enfrentado o desafio do alcoolismo, ter vencido, porque na época não havia tratamento. A importância é o seguinte: sobretudo, ele é um grande exemplo para nós sacerdotes, um exemplo de um homem que se devotou a vida dele inteiramente para o seu sacerdócio, servindo a Deus. Foi um homem despojado, um homem pobre, humilde, e ele foi uma pessoa que todo mundo gostava dele, porque sempre atraía as pessoas, porque ele tratava todo mundo bem. Ele era um homem de Deus, e as pessoas viam nele a presença de Deus quando ele falava a respeito da salvação eterna, da Virgem Maria, da nossa condição de seres humanos, que devemos ser irmãos uns dos outros. Eu acho que o Padre Antônio, ele nos ensina a força de vontade, sabe? A determinação, desafio, transpor barreiras. É isso que a gente vê nele, um líder. Padre Antônio foi um grande líder, um líder nato. E isso para até as pessoas que não são cristãs. E para nós cristãos é a fé que nós temos, nós católicos, a fé que nós temos nele, a fé em Nossa Senhora das Graças. É isso que ele transmitiu. Nossa Senhora das Graças, orai por nós, orai. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, rogai. Nossa Senhora das Graças, que brilha no céu de anil. Nossa Senhora das Graças, abençoai o Brasil. Mais uma estrela brilhando lá no céu de anil. É Deus que está abençoando o coração do Brasil. Mandai, ó Nossa Senhora, lá do céu um olhar e um santuário na terra para nos ensinar. Nossa Senhora das Graças, orai por nós, orai. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, rogai. Nossa Senhora das Graças, que brilha no céu de anil. Nossa Senhora das Graças, abençoai o Brasil.